Quando eu comecei meu escritório, naturalmente, eu não comecei como líder de mercado, né? Então já existia um líder de mercado lá em Porto Alegre. E então eu comecei com uma estética de arquitetura diferente do líder de mercado naquela época e com uma apresentação de projetos diferente e tinha uma proposta diferente. Ou seja, eu não fui uma versão genérica do líder. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E o medo de não agradar o cliente de alto padrão. Bom, né? Muita gente quer conseguir atingir os clientes de alta renda, só que muitas vezes a gente pode ter receio, né? Ter aquele medo de não estar agradando ou de não agradar um cliente de alto padrão, um cliente de alta renda. E é sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje. E hoje a gente vai estar falando sobre um aspecto bastante comum e bastante desafiador da nossa profissão, principalmente para quem já está iniciando a sua jornada no alto padrão, que é o medo de não agradar o cliente de alto padrão, de não agradar o cliente de alta renda. Então, quando a gente vai conversar com um cliente de alta renda, a gente não sabe nem como se comportar, né? Algumas vezes. Porque se tu não é uma pessoa de alta renda, às vezes tu tem medo de não conseguir nem criar essa conexão, não conseguir criar esse elo que é tão importante, em uma relação profissional de cliente e arquiteto, né? E se alguém aqui já teve algum cliente, sabe que a gente precisa o tempo inteiro estar conversando com o cliente. A gente precisa o tempo inteiro estar conectado com o cliente, a gente precisa estar alinhado com o cliente. E no alto padrão não é diferente. No alto padrão tu também vai precisar estar super alinhado com o cliente. Então, para isso, a gente precisa aprender a se conectar. Leonardo, e se eu não conseguir? E se o cliente não gostar de mim? O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, eu não acredito muito num marketing em que tu vai fazer uma prospecção direta de cliente. Por que não acredita nisso, Leonardo? Porque eu já fiz e não lembro de ter conseguido. Acho que dos vários clientes que eu tive, acho que nenhum foi de prospecção direta. O que é uma prospecção direta? Tu faz uma lista, né? Uma vez eu estava sem trabalho, daí eu fui no Google e tentei descobrir quais eram as construtoras que tinham na minha cidade, e eu ia começar então a contatar as construtoras da cidade para ver se rolava algum trabalho, tá? Eu acho que eu só comecei a fazer isso, mas talvez selecionei 3. Não sei se cheguei. Talvez eu tentei ligar, tentei descobrir um e-mail, fazer aquela apresentação fria, né? Tem gente que chama quando é uma ligação fria, tem gente que chama de cold call. E então, essa prospecção fria, ela tende a não funcionar. Essa prospecção direta, ela tende a não funcionar na arquitetura, porque a arquitetura não é como tu vender comida, por exemplo, vender um churrasquinho, vender um pão. O que significa isso? Quando vai vender uma pipoca, por exemplo, ninguém sai de casa querendo comprar pipoca. Mas a pessoa passou por ali, sentiu aquele cheirinho de pipoca e viu o carrinho de pipoca, viu as pessoas comendo pipoca e daí dá vontade, então, de tu comer pipoca. Então, ao ver aquela situação, aí dá vontade de fazer. A arquitetura não é assim. A arquitetura não é algo que... Porque agora apareceu alguém com um portfólio bonito e deu vontade de contratar um arquiteto. Deu vontade de construir uma casa porque eu vi um portfólio muito legal de um profissional que apareceu agora e agora deu vontade de construir. Não é assim que funciona. A arquitetura não é assim. Então, a prospecção direta,
significa que é tu que define quando que tu vai querer vender. E na arquitetura não funciona assim. Na arquitetura, o que funciona é, tu tem que ficar o tempo inteiro apresentando o teu trabalho, deixando o teu trabalho bem evidente, deixando o teu portfólio explícito, né? Deixando teu portfólio aberto, deixando teu portfólio sempre bem apresentado. Tu vai espalhar ele em todas as mídias que tu puder. E aí, então, alguém que tiver procurando um profissional, alguém que tiver um cliente que está procurando um arquiteto ou uma arquiteta, ele vai se deparar, de repente, com o teu material e aí sim ele vai entrar em contato contigo. Então, primeiramente, o cliente ele vai ter a vontade, ele vai ter a necessidade de contratar um profissional e aí sim é que ele vai procurar. Então, é o cliente que procura o arquiteto e não é o arquiteto que procura o cliente. Quando caiu a ficha isso para mim, né, eu comecei a mudar todo o jeito de fazer meu marketing e eu vi que se o cliente que vai me procurar, eu tenho que estar preparado. Essa é a grande mensagem. Se é o cliente que vai me procurar, eu tenho que estar preparado, porque quando o cliente chegar, eu vou ter o que ele precisar. Esses dias, entrou em contato comigo alguém que queria fazer uma casa. Eu vi que o meu portfólio não estava exatamente como eu queria, né? E eu não estava com o meu portfólio atualizado. O que significa isso? Que eu tinha feito algumas coisas muito bacanas, recentes, e eu não estava no meu portfólio. O meu portfólio não estava no formato que eu estava achando muito legal, o formato que hoje em dia as pessoas têm que conseguir visualizar rápido num celular, né? O cliente ele quer tomar uma decisão rápida. Por quê? Porque por vários motivos. Ele tem pouco tempo, porque hoje em dia hoje em dia a gente toma as decisões rápidas, né? As informações estão todas a poucos cliques de distância. Hoje em dia a gente consegue tomar qualquer decisão pelo celular e o meu portfólio não estava bem adaptado para celular e não estava também super atualizado. Então, eu demorei um tempo para atualizar ele, produzir e tal. E isso significa o quê? Que não era eu que estava decidindo o momento de um cliente chegar, e sim é o cliente ele que decide quando é que ele vai querer contratar alguém. Então tu tem que estar com o teu portfólio sempre super alinhado, tem que estar com o teu portfólio super atualizado, porque a qualquer momento vai chegar um cliente perguntando alguma informação sobre como funciona o teu trabalho, tu vai conversar com ele e quando chegar o momento de tu querer mostrar algum material algo do teu portfólio, aí tu simplesmente manda aquele WhatsApp, que é um PDF, show de bola, cai no WhatsApp dele, ele clica no teu portfólio, naquele teu PDF que pareceu ser informal e abre aquele portfólio super bonitão, assim, ele começa a rodar no telefone, né, como a gente faz sempre, e em um clique ele se surpreende e tem aquela enxurrada de material bacana, né? É como se fosse uma metralhadora de projetos bacanas. E isso aí, tu vai estar construindo uma imagem muito forte, muito sólida na cabeça do teu cliente. Agora me responde, assim fica ou já não fica mais fácil de tu dar prosseguimento a essa negociação? Com certeza fica, né? Para gente que está montando um negócio, para gente que tem um negócio de arquitetura, isso é super importante, né? Para qualquer pessoa que empreende, mas não diferentemente para arquitetura, a gente precisa tá acostumado em situações de desconforto. Porque algumas vezes pode ser que vai chegar algum cliente teu que vai te receber de maneira um pouco mais ríspida ou vai querer exigir algo que tu ainda não está bem preparado. Por exemplo, se chegar um cliente para mim e pedir algo que é, digamos, 10 vezes, um volume de trabalho 10 vezes maior do que eu estou acostumado, isso vai ser extremamente desafiador. E eu vou ter que tomar essa decisão. Eu vou querer crescer, eu estou querendo ir para essa direção,
Supondo que sim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tomar várias atitudes para poder conseguir desenvolver e entregar com excelência aquele volume de trabalho. E isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer principalmente se tu faz corretamente o teu dever de casa. Se tu faz o teu marketing muito bem feito, tu vai sofrer da dor do crescimento, que é de muitos trabalhos começarem a chegar e tu vai ter dificuldade de atender tanto. Só que existe uma receita para isso, né? Até isso tá fugindo um pouco o tema desse podcast, que a receita para isso é tu regula com o preço, né? Tu tem que, quando tá chegando muito trabalho, é que teu preço tá muito barato. Daí tu vai ter que aumentar o teu preço e aí sim tu vai estar ajustando para que essa velocidade de crescimento aconteça, ou que esse volume de trabalho aconteça da maneira que tu queira, né? Tu ajusta esse volume de trabalho pelo teu preço. Tu só sobe o preço. Ah, Leonardo, então tu quer dizer que se eu tenho pouco trabalho eu tenho que baixar meu preço? Não é isso, tá? Isso só vale só vale para quando tá com muito trabalho. Quando tu tá com pouco trabalho, tu tem que melhorar toda a base do teu negócio. E para atrair o cliente certo. E o cliente certo, pelo menos aqui nesse canal aqui, é o cliente de alto padrão, seja de qual nicho tu queira atuar, mas dentro do alto padrão. Leonardo, mas eu gosto muito de atender clientes de habitação popular. Qual é o problema? Tu tem algum preconceito contra o cliente popular? Não tem preconceito nenhum. Só que o cliente de alto padrão é mais lucrativo. O cliente de alto padrão, ele vai te dar mais liberdade de projeto. O cliente de alto padrão, ele vai permitir que tu faça uma arquitetura mais inusitada, uma arquitetura mais especial. O cliente de habitação popular, se tu vai fazer prédios Minha Casa Minha Vida, tu vai ter um limite do que tu vai poder inovar, e esse limite é bem baixo. Tu não vai poder inovar muito. Leonardo, é a classe média. Meus clientes são todos de classe média. O que eu faço, Leonardo? Tem algum problema com isso? Tu acha que eu vou ter algum problema no futuro ou em breve? O problema é que tu vai ter uma tendência a ficar estagnado. Porque o cliente de classe média, ele tá na média, ele faz projetos médios. Vamos supor que tu queira fazer uma grande extensão de madeira natural nessa tua obra. E a madeira natural tem um custo mais caro do que uma madeira fake, do que uma madeira artificial, do que uma melamina, do que algo que imita madeira. Então, sempre uma coisa que imita madeira vai ser mais barato do que a madeira original. E daí, a tua arquitetura vai acabar sendo uma imitação de madeira. E quando tu começa a usar uma série de imitações de tudo, em vez da tua esquadria ser grande, vai ser uma esquadria média. Não vai ser pequena como a Minha Casa Minha Vida, mas vai ser uma esquadria média. A tua porta vai ser uma porta média. Os teus revestimentos, tudo vai ser mediano. A solução é mediana, o terreno é mediano, tudo é tão mediano. E o resultado vai ser mediano. E daí, se o teu trabalho fica mediano, tu vai ser reconhecido pelo fruto que tu gera. E daí tu fica reconhecido como um profissional mediano. Profissionais medianos tem que ganhar quanto? Tem que ganhar o que a média ganha. Não tem nada de errado com isso, tá? O problema é que tu tá no Brasil, e o Brasil a média é baixa. Se tu tá na Suécia, a Suécia é muito bacana, a média lá é bacana, entendeu? Lá, o sueco, ele se orgulha de estar na média. Ele se incomoda quando tá fora da média. É um mindset sueco. Agora, no Brasil, é ruim tu estar na média porque a média é muito baixa. A pirâmide social brasileira, ela é perversa, ela é uma base larga. E a média é muito ruim. O arquiteto que está na média está muito mal, né? Julgo eu, né? Talvez
Tu que vai interpretar. Se tu tá feliz em estar na média, também não vou te condenar. Mas aqui não é o lugar para quem quer ficar na média. Então aqui a gente está falando de alto padrão. E todas as nuances, todas as oportunidades e obstáculos que vão estar na tua jornada rumo ao alto padrão na arquitetura. E uma delas é a gente pode estar com certo medo de não conseguir agradar um cliente de alto padrão. Porque principalmente se a gente tem muito trabalho para classe média, daqui a pouco a gente consegue, então, ter essa reunião, essa conversa com o cliente de alto padrão. E a gente fica com esse receio. Será que o cliente vai gostar do meu trabalho? Será que o cliente vai me contratar? Será que ele está olhando outros escritórios? Será que ele está conversando com outros escritórios? Será que ele está conversando com aqueles escritórios super chiques da minha cidade? E o raciocínio é o seguinte: provavelmente sim, tá? Geralmente, um cliente, ele conversa com pelo menos três profissionais. E é muito comum que um cliente, principalmente de alto padrão, ele contate os principais escritórios da cidade. Daí tu pode pensar, Leonardo, eu estou começando agora, então eu não tenho chance, porque os melhores escritórios da minha cidade são melhores que eu, então eu não vou ter condição de competir. Ah, então eu tô indo uma notícia boa para ti. Tu tem condição de competir sim, sabe por quê? Porque o melhor da cidade, esse melhor é questionável, tá? Mas os escritórios mais tradicionais da cidade, eles têm algumas características. Por exemplo, geralmente eles têm o preço mais caro. Alguns clientes de alto padrão, tem vários níveis de alto padrão, tá? Tem certos níveis de alto padrão que ainda são, eles não digo que são sensíveis a preços, mas eles acabam achando interessante pegar jovens talentos com preços mais baixos. Ou novos talentos com preço mais baixo. Eles gostam disso. Então o preço é uma maneira de tu entrar. Não estou dizendo que tem que não estou dizendo que tu vai vender projeto barato, mas tu vai vender por um projeto com um preço mais atrativo do que aquele escritório super boladão da tua cidade. Então, sim, o preço é uma maneira. O escritório boladão está vendendo o projeto a 250, 300 mil e tu oferece um projeto a 150. O cara pensa, cara, interessante, deixa eu entender melhor como funciona esse escritório. Outra, esse escritório tradicional da cidade, ele já atende ele já pegou a clientela de alto padrão há muitos anos. Ele tem essa clientela de alto padrão há muitos anos. E dentro dessa clientela de alto padrão, ele já atendeu várias pessoas que são do ciclo social desse cliente de alto padrão. E esse escritório tradicional, ele atendeu algumas pessoas que, digamos, não são são conhecidos desse teu potencial cliente, só que não são amigos, são, digamos, são conhecidos. E ele não quer, e para ele se diferenciar daquelas outras pessoas, porque lembra assim, o alto padrão valoriza muito a exclusividade, tá? Isso aí tem que anotar que vale ouro isso. Quando tu entender isso e balizar isso para toda a estratégia do teu negócio, tu vai ver que o negócio vai bombar, tá? O cliente de alto padrão valoriza a exclusividade. Se aquele escritório tradicional ele está atendendo muitos das pessoas do ciclo social daquele teu potencial cliente, alguns desses clientes, não todos, mas alguns valorizam tu contratar um profissional diferente para ter algo diferente, ou seja, para ter algo exclusivo. Outros preferem, eu quero aquele que já está consagrado, tá? Eu não quero pensar, eu quero pegar aquele que todo mundo pega. Alguns pensam assim, realmente, mas outros não. Outros querem algo diferente, algo novo. Essa palavra é muito importante, algo novo.
É uma coisa diferente, mas nova. É a mesma coisa quando a indústria automobilística lança um modelo novo. Então agora tá vindo o modelo do ano, o modelo 2021, depois vai vir o modelo 2022, 2023. E então é algo novo. O novo sempre gera curiosidade e sempre gera uma certa atratividade. E essa é uma grande oportunidade para quem está começando. Tu consegue ter um preço competitivo se tu comparar com o mais caro da cidade, e também tu tem esse quesito do novo. Tá, ok, interessante. Só que agora tem a grande sacada. A grande sacada é que o novo, esse critério novo teu, que é uma grande arma para ti, que é uma grande arma para tu conseguir agradar esse teu cliente de alto padrão, é algo que é genuíno e característico teu e do teu negócio. Ou seja, o que para mim foi muito marcante? Quando eu comecei meu escritório, naturalmente, eu não comecei eu não comecei como líder de mercado, né? Então já existia um líder de mercado lá em Porto Alegre. E então eu comecei com uma estética de arquitetura diferente do líder de mercado naquela época e com uma apresentação de projetos diferente e tinha uma proposta diferente. Ou seja, eu não fui uma versão genérica do líder. Essa é bem importante, tá? Tu não deve nunca ser uma versão genérica de alguém, principalmente do líder do teu mercado. Porque se tu for uma versão genérica, tu nunca vai bater o original. Mas tu pode ser e deve ser diferente. E ao ser diferente, tu consegue esse critério de novo. E daí tu vai olhar para tuas forças e fraquezas até, né? Então, se tu tem dificuldade, vamos supor que tu é muito bom em fazer desenho à mão, tá? Tá todo o mercado indo para a área tecnológica, super tecnológica, e tu é bom à mão. Então, tu pode pegar e botar isso dar holofotes para isso. Tu põe isso como grande destaque. E uma série de. E tu vai começar a apresentar os projetos também à mão. Além de tu ter uma equipe que também vai te ajudar na parte tecnológica dentro do limite que tu consegue, mas tu vai usar e vai valorizar bastante a arte do à mão. Tu vai fazer um belo desenho à mão, num papel muito bacana. Se for o caso, tu vai botar um quadrinho. Se for o caso, tu enrola parece um diploma, faz um canudo, põe num tubo, manda para o cliente de presente, com uma caixinha de bombom. E o cliente ele vai interpretar aquilo não como um simples desenho de projeto, mas sim como uma obra de arte, como a obra de um artista. E ele vai enxergar um valor diferente. E os amigos dele não têm aquele tipo de material. E ele vai guardar aquilo com uma grande recordação, porque aquilo é a cimentinha daquela grande obra dele, daquele grande sonho que ele está concretizando contigo, que ele está construindo, né? Então, isso foi só um exemplo, tá? Qualquer coisa que tu tenha, por exemplo, às vezes uma pessoa ela é muito jovem, às vezes ela reclama, sou jovem demais. Ou então alguém, sou muito velho, sou velho demais. Ou então eu sou muito médio, estou no meio demais, entendeu? Então, sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. E tem como a gente usar exatamente essa característica a nosso favor. Tu pode ter um escritório muito pequeno, por exemplo, e tu vai usar isso como um elemento forte de venda. Tu vai dizer que o teu escritório funciona como uma boutique, por exemplo. Boutique é algo que vem de venda de roupas, né? Que era uma lojinha muito pequena, especializada e que vendia só grifes caras e peças raras. E então, tu vai dizer eh, que tu cuida, faz a coordenação e faz a curadoria, a gestão
de poucos projetos, de poucos clientes, e tu realmente tem uma grande atenção para poucos clientes. E por isso o teu escritório é pequeno. Então, aquilo que podia ser um problema, tu inverte e vira uma qualidade. Ou então tu tem um escritório grande, daí tu vai dizer que tu tem uma super estrutura que é para acomodar o cliente, dar o máximo de conforto em qualquer coisa que o cliente precisar. Então, sabe, para cada característica do teu negócio, tu vai sempre contar uma bela versão dele. E isso vai ser a tua grande força do teu material de apresentação, teu material de vendas, né? E conforme tu vai preparando o teu material, preparando o teu marketing, preparando a tua apresentação, preparando o teu approach, isso vai estar te dando cada vez mais segurança ao tu estar lidando com esse cliente alto padrão. E a cada passo que o cliente dá em direção em cada passo que o cliente dá em direção à tua contratação, em direção à aprovação, a cada etapa que ele vence, esse cliente, ele está mais confiante no teu processo e ele está, digamos, ele está mais conectado contigo. Então, cada vez que ele está vencendo esse processo, tu não precisa ter qualquer receio de medo de não estar agradando. Pelo contrário, ele está realmente super contente com o que tu está oferecendo, tá? Leonardo, mas aconteceu o seguinte, eu estou conversando com vários clientes de alto padrão, inclusive, e nenhum deles me deu um projeto até hoje. O que significa isso? Nesse caso, tem que entender que o conceito de funil de vendas. Funil de vendas significa o seguinte: existe bastante gente que tu tem que conversar, primeiramente. Em primeiro lugar, existe bastante gente que tem que saber que tu existe. Bastante gente que sabe que tu existe. Algumas delas vão gostar do teu trabalho. Outras delas vão querer conversar, vão entrar em contato contigo para conversar. Outras delas vão realmente tá conversando contigo, vão te ligar, vão te mandar alguma mensagem, entrar em contato, mandar um e-mail. Um número menor ainda vai agendar uma reunião. Um número menor ainda vai chegar ao ponto de solicitar um orçamento, uma proposta. Um número menor ainda vai aceitar essa proposta. E o número menor ainda das que aceitarem a proposta vão com um projeto até o final da obra, né? Até a obra. E dessas que foram construídas também, o número menor ainda vai ser aquele teu portfólio que vai, digamos, vai dar um super destaque no teu portfólio, tá? Então, a vida é um funil. E business é muito funil. Leonardo, eu quero ter muitos portfólios, eu quero ter várias obras muito bacanas no meu portfólio, construídas. Como é que eu faço? Tu vai ter que aumentar a boca do funil, que é aquela parte lá de cima. Ou seja, tu tem que estar exposto a maior número de pessoas. E então tu tem que preparar a casa primeiro e depois tu aparece. Usando várias estratégias de marketing digital, tráfego pago e, né, tu vai ter que ter uma presença online bastante forte. Isso de nada inviabiliza o teu contato pessoal, entendeu? Tu vai ter que fazer algum contato pessoal, com certeza, frequentar eventos, né, cuidar da tua aparência, cuida sempre muito bem da tua aparência e vai em eventos sociais, vai puxando conversa, mas nunca sai vendendo, tá? Aquela pessoa que fica se vendendo, ela é desagradável. Mas a pessoa que tá puxando conversa, essa sim, essa é agradável, tá? Então tu tem que agradar as pessoas, tu tem que fazer uma social
Tu tem que realmente estar interessado no que as pessoas estão querendo falar. O ser humano adora falar. O ser humano adora ser ouvido. O ser humano adora ganhar atenção. E o que que tu quer? Tu quer isso, né? Tu quer sair para um evento e tu quer ser a estrela. Tu quer puxar teu cartão de visitas e dizer, ó, eu sou o super arquiteto, eu sou uma super arquiteta. Venha me contratar. É isso que o ser humano quer. Só que tu tem que fazer o oposto. Tu tem que ouvir as pessoas. Todo mundo vai pro evento social para fazer essa social e as pessoas querem falar, querem contar suas histórias. E tu vai ouvir essas histórias. E daí tu vai estar treinando o teu ouvido para saber ouvir cada vez mais, né? E também tu vai estar conhecendo mais como é que funciona essa tua sociedade a qual tu está inserida. O que eles realmente estão valorizando. Daí, se alguém está falando só das histórias do verão, então escuta as histórias do verão e de tanto ouvir tantas histórias, tu vai estar sacando o que tu pode usar isso tanto no teu marketing, tanto nos teus projetos e tu tá sacando como é como é o teu público. E quando tu vai começar a produzir material e tu vai usar tudo isso que tu ouviu nesses eventos sociais, tu vai começar a usar. Por exemplo, se tem um cliente, ou cliente não, se tem só uma pessoa que tu conheceu num evento, e aquela pessoa falava muito de uma viagem que ela fez, e das questões inusitadas que aconteceram na viagem, e das que ela fazia de bacana, que ela mais impressionou ela naquela viagem. E se tu consegue trazer aquilo pro projeto que tu está trabalhando, isso é excelente. Seja lá qual for o tipo de projeto que tu trabalha. Mas tu começa a trazer as histórias das pessoas pro projeto que tu trabalha, tu tá tendo um trabalho mais relevante. O teu trabalho tá tendo um impacto maior no teu público. Porque aquele cidadão, aquela mulher que ficou falando um tempão nesses eventos sociais, ela não é única. E o cara não é único. Então, eles, de certa forma, representam uma parcela do teu público em potencial. E quando tu consegue fazer isso, tu está cada vez mais fazendo algo que vai estar cada vez mais agradando esse público, né? E tu vai sacar o que é alto padrão, o que não é, né? Se o cara foi fazer se o cara for fazer uma viagem bacana, né, para um lugar bacana, tu vai sacar que isso aí é é um comportamento típico de alguém de alto padrão, né? Tá? Então, alto padrão tem vários níveis, né? Quando eu tinha meu escritório em Porto Alegre, eu fazia uma piada com o pessoal que tem vários tipos de níveis de cliente de alto padrão. O nível mais baixo era o rico do interior. Essa é uma piada, tá? O rico do interior era o cara que tinha um carro importado, mas ele era um carro já bastante usado, assim, né? Então era um carro importado de 8 anos atrás, mais ou menos. Mas dentro da cidade dele, ele tinha uma relevância, ele era conhecido como um cara muito rico. E quando chegava a fazer um projeto conosco, ele era extremamente sensível a preço, achava muito caro o projeto, achava tudo caro. Tudo que eu falava, ele achava caro. Eu falava que tinha que fazer tal coisa no projeto, ele achava caro, tudo era muito caro. Mas na cidade dele ele era muito rico. Mas quando eu ia conversar sobre arquitetura, sobre o projeto conosco, ele achava tudo caro. Então esse era o rico do interior. Depois tinha o rico da capital, que era o rico de Porto Alegre, no caso, né? Ele tinha dinheiro para construir qualquer coisa, só que ele não construía porque ele não construía porque ele queria economizar. Então, o rico de Porto Alegre, essa era a piada. Ele não queria pagar muito pelo projeto, pagava mais, né, claro, que o interior, mas ele não ele tinha uma crença que ele não podia gastar muito, tá? Era a crença de imigrante, digamos, italiano principalmente, que tem no Rio Grande do Sul. Depois do rico de Porto Alegre tem o rico de São Paulo. O rico de São Paulo que é um rico excelente, né? Porque ele realmente tem muita grana e ele está disposto a pagar o que for, tá? Então ele nem pergunta preço.
Então, enquanto o rico de Porto Alegre toda hora está perguntando o preço e vê se não tem uma opção mais barata, o rico de São Paulo, ele aceita sem perguntar preço e se for o mais caro que existe, não tem problema, tá? E depois do rico de São Paulo, o rico paulista, tem o rico russo. A gente brincava, né? Que uma vez eu fiz a casa de um russo. E o rico russo, ele era, ele é o rico que ia entrar pro Guinness. Então, ele te encomenda algo que é para ser o maior até então, o mais caro até então. Então, tem várias histórias, né, dos milionários russos que tudo que eles fazem é para entrar no Guinness. Quando eles vão comprar um iate, eles querem contratar um iate que é para ser o maior iate já construído na história. Quando eles vão fazer uma casa, é para ser a maior casa que já existe na história. Então, esse é o rico megalomaníaco, digamos assim. Então, isso é uma piada, claro que não reflete uma verdade. Tem um pouquinho de verdade nela, mas não é uma toda verdade. Né, algumas piadas têm um pouco disso. E é que tem uma relação cultural, né? No Rio Grande do Sul, a imigração italiana é muito forte. E os italianos, quando eles migraram 100 anos atrás para o Rio Grande do Sul, eles passaram muita dificuldade, passaram muita fome. E, em função disso, eles criaram, né, foram criados numa cultura de uma certa escassez e uma cultura que tinha que conservar, né? Então, quando a gente brinca dos gringos lá no Rio Grande do Sul, eles são mão fechada, eles conservam, eles não abrem a mão para gastar tão fácil. E isso, então, refletiu na cultura de lá e, com certeza, a cada nova geração isso fica mais ameno, né? Então, é bem comum os filhos daquelas pessoas que tanto seguravam dinheiro já são bem mais abertos a investir e investir muito mais, né? E principalmente em arquitetura. Porque a arquitetura, ela não é algo que seria uma necessidade básica, né? Não tá enquadrado numa necessidade básica como medicina, como direito, né? Então, quando tu precisa de um médico, tu precisa mesmo. Quando tu precisa de um advogado, tu precisa mesmo. A arquitetura, ela é um pouco mais relativo. É uma necessidade um pouco, talvez, é uma necessidade mais da alma do que do corpo. É algo um pouco mais filosófico, assim, a necessidade da arquitetura. Então, quando tu vai vender arquitetura, tu não tem que vender pro cérebro, tu tem que vender pra alma, pro coração, tá? Porque se tu vender pro cérebro, o que tu vai receber vão ser clientes que vão estar discutindo o preço contigo. Ah, porque o outro cobra mais barato. É, porque eu vi aqui que a média do mercado é tanto, está acima da média. Entendeu? Então, se algum cliente está falando isso para ti, é porque tu tá te comunicando de maneira muito objetiva. Tu tem que conversar com outro lado do cérebro ou outro lado tem que conversar mais com a alma do teu cliente, tá? E como é que tu conversa com a alma? Às vezes tu tem que resgatar valores antigos do teu cliente, como que ele era, o que que ele fazia, desde o que ele fazia na infância dele. Às vezes na infância brincava com lareira, brincava com fogão a lenha, que nem tem muito comum no Rio Grande do Sul, né? Então a lembrança do fogo lá é muito forte no Rio Grande do Sul, porque no inverno toda a família se reunia e ficava ao redor do fogo, porque lá era muito frio, ainda é um pouco frio. E então as casas eram mais frias ainda, né? Isso que eu quero dizer. As casas eram de madeiras, então era muito comum tu ficar ao redor do fogão a lenha com a tua avó e a avó fazendo comida boa. E todo mundo, então, se divertindo muito, comendo uma comida boa ao redor de todo mundo, toda a família bem reunida, bem aquecidinha ali, embaixo do cobertor e tal. E isso é uma coisa muito gaúcha. Agora, outras regiões do país têm outra coisa, outras características, mas provavelmente tem muito a ver com laço afetivo, laço emocional, familiar e família, né? E comida também. Então, eu acho que a maioria das regiões do país deve também ter alguma característica que envolve comida, e daí tu começa a traduzir isso para os projetos de cozinhas, para os projetos como funcionam as reuniões sociais, e tu valoriza juntando isso com um link moderno de
Hoje em dia a galera adora fazer uma social, convidar amigos para, né, para se divertir na casa. E então tu vai mostrar, dar ênfase para esses espaços que tu consegue criar. Isso é uma maneira de tu conseguir se conectar e falar mais com a alma do teu cliente. Que é, quando eu falo alma, é como se fosse os verdadeiros, os desejos mais intrínsecos do teu cliente, tá? Isso que eu falo que seria. Porque existe qual que é o desejo racional? O desejo racional é um ótimo negócio. Quando fala um ótimo negócio, é o cérebro falando, é o neocórtex falando, essa região aqui da frente. Precisamos fazer um ótimo negócio. Precisamos contratar um profissional com baixo risco e com ótimo custo, baixo custo e baixo risco. E que tem que tem uma entrega garantida, tá? Então, esse é o cérebro racional falando. E isso é muito ruim, tá? Tu negociar com esse tipo de cliente. Porque ele é o tempo inteiro comparando. Ele vai estar o tempo inteiro comparando o teu trabalho com o do fulano. Ah, porque a casa do fulano custou tanto, por que que a minha está mais cara? O projeto do fulano custou tanto, por que que o meu está mais caro? O fulano conseguiu fazer uma casa nesse terreno com tantos metros quadrados, por que que a minha está diferente? Entendeu? Então, quando tu está conversando com o lado racional, tu parece que está sempre levando gol, né? Tu está sempre em desvantagem. E se tu quebra isso, ó, aqui não tem comparação, aqui é diferente. Vamos conversar, é a tua história, entendeu? Eu quero fazer um projeto que é para vocês, exclusivo para vocês. Daí ele começa e de tanto tu avançar nessa conversa, tu vai ganhando a confiança dele. E ao ganhar a confiança, ele relaxa e ele para de comparar com o resto. E ele entende que ele está fazendo uma arquitetura que é muito customizada, é muito sob medida. Sabe que nem um alfaiate faz um terno sob medida? Então é para a altura correta, para o comprimento de braços correto, tudo. Então vai estar tudo perfeitinho. Galera, essa foi a live de hoje, né? Como a gente vence o medo de não conseguir agradar um cliente de alto padrão. Espero genuinamente ter ajudado vocês nesse que é um grande obstáculo, principalmente para quem está começando, entrando nesse mundo da arquitetura e está mirando o cliente de alta renda, que tem uma certa dificuldade, né, de conseguir lidar ainda com o cliente e principalmente conquistar o cliente, né, que é algo bem importante.